Reverendo Diácono Felipe, caríssimo Arlan, você que nos acompanha pela nossa TV Horizonte, pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade e pelo nosso Facebook, Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós nos reunimos na menor basílica do mundo, mas no maior santuário natural, histórico, nutrindo a espiritualidade de todo o mundo. Nos encontramos aqui e, ao ouvir esta liturgia, na qual celebramos o mistério da nossa vida nova em Cristo, escutamos no Salmo como refrão: feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Esse salmo por várias vezes aparece na nossa liturgia para relembrar a todos nós que a verdadeira felicidade de qualquer discípulo de Cristo, qualquer verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, aquele que se coloca no caminho junto dele e está disposto a escutar a sua palavra e colocar em prática, é a do progresso, é a de progredir, é de atingir cada dia mais uma estatura coerente com o Evangelho, mesmo que as situações sejam adversas. Porque o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo, é aquele que observa seus preceitos e de todo o coração procura Deus a todo instante. Nos tempos atuais, a necessidade de crescer e de progredir na lei do Senhor, ela toma, ao contrário do que tempos atrás, uma nova forma. Tempos atrás, crescia-se na lei do Senhor Deus para dar uma resposta aos outros. Tempos atrás era necessário que nós fôssemos politicamente corretos. Um homem justo, um homem correto, um homem de figura ilibada, era aquele que conseguia cumprir todos os preceitos, todas as regras, todas as leis. E mesmo que no esconderijo de sua casa fosse agressivo, no seu trabalho fosse um homem intolerante, na sua relação com os seus adversários fosse extremamente petulante e arrogante, vivia-se de aparências. E as aparências, então, eram como que necessárias para garantir a figura ilibada de um homem, mesmo que na raiz e na profundidade do seu agir estivesse a maldade, a perversidade. Muitos políticos, muitos homens que foram figuras importantes em todo o mundo, muitos deles eram conhecidos pela sua opulenta e bela figura, por uma família que seria reconhecida como um modelo. Alguns, inclusive, tinham como característica 2, 3, 4, 5, 10 amantes. Vivia-se o inferno dentro de casa e fazia-se o inferno, mas para os outros guardava-se aquela figura de homem e de mulher que seriam ilibados, seriam homens justos. Ao longo de toda a história sempre existiu essas figuras. Hoje, ao contrário, o progresso não passa por isso. Progredir na lei do Senhor não está no mero cumprimento de regras ou numa mera apresentação estética e formal, como que um cartão de visitas que se apresenta à sociedade e aquilo que se faz escondido ninguém nota. Hoje sabemos que isso é quase que impossível. O parâmetro que hoje se toma é aquele que realmente progride na lei do Senhor, e ele é reconhecido como uma figura de extrema importância e coerência pelo modo com que vive. O porquê? Porque hoje não existe a dificuldade de notícias correrem como no passado. Hoje não existem mais as dificuldades da comunicação.
A nossa privacidade, ela facilmente é invadida, seja por um celular, seja por uma notícia mal dada, como esses dias, infelizmente, alguns, servindo a determinados interesses, comunicam coisas que agridem pessoas, instituições, que buscam seus direitos, simplesmente para promover o próprio interesse ou o interesse de alguém. Progredir na lei do Senhor significa, hoje, quando olhamos para alguém e vemos aquilo que diz São João na sua segunda carta, dirigindo-se a uma senhora de muitos filhos, a uma senhora que cuida, a uma senhora que ama, mas uma senhora que também deve olhar com verdade para os seus próprios filhos. São João, ao dirigir-se, muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. São João, ao dirigir-se a essa senhora, ele está se dirigindo a uma igreja, a uma comunidade. E ele reconhece no meio dessa comunidade alguns dos filhos dessa comunidade que caminham conforme a verdade, vivendo o mandamento que recebemos do Pai e que nos foi dado por Jesus Cristo. O mandamento de amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Peço, inclusive, que possa ser apresentado o nosso crucifixo. Amarmos-nos como Ele amou. Não na medida com que nós queremos ser amados, não na medida com que nós achamos que merecemos ser amados, mas amar na profundidade com a qual o Senhor nos amou. Essa profundidade exige que nós progridamos, façamos um progresso no caminhar segundo Jesus Cristo, tomando a postura dos filhos de Deus, que mesmo quando têm que defender os seus interesses, tomam cuidado para que a luta pelos interesses não seja marcado por aquilo que é vil, violento, agressivo. Ainda que nós tenhamos diferenças, ainda que nós tenhamos contextos divergentes de opinião, é necessário que na busca da verdade, o diálogo, o respeito e a coerência estejam ali marcados. O mandamento que o Senhor nos deu, ele não é um mandamento para simplesmente fazermos de modo formal, a partir de nossas roupas ou a partir das nossas belas aparências sociais. O mandamento do Senhor passa pelo princípio básico de reconhecer a verdade. Ele nos amou, deu a sua vida por nós e conosco caminha. E é necessário então que, se eu realmente me dispus a caminhar com Ele, viver a sua palavra, viver o seu mandamento. E o mandamento não é novo. O mandamento é muito bem conhecido e muito bem entendido, porém, em alguns casos, não raros, minimizado. Porque amar na medida com que o Senhor nos ama, não na medida com que Ele nos amou, não na medida com que Ele nos amará, mas na medida com que Ele nos ama, implica que todos nós busquemos no agora, em cada momento, em cada circunstância, viver a coerência mínima do respeito, viver a coerência mínima do diálogo e desejar para o outro mesmo, não aquilo que eu quero, mas aquilo, e peço que volte ao crucifixo, aquilo que Ele quer. Aquilo que o próprio Senhor quer. Aquilo que Ele próprio nos apresenta. Olhar para a cruz de Cristo e estar disposto a caminhar com Ele, não é meramente pensar nos próprios interesses, mas é perceber nesse gesto alguém que deseja salvar, acolher e amar. Hoje, nessa liturgia, ao ouvirmos o relato de São João dirigindo-se a uma senhora, permita-me. Nós estamos mais tentados a viver a formalidade de uma bela aparência ou estamos realmente desejosos de, seguindo ao Senhor,
no respeito. Apresentar aos outros a profundidade da entrega que Ele nos chama. Porque esse gesto em nossas celebrações, lembrado em vários crucifixos, na cruz com o crucificado, é para lembrar o mandamento de João. E a única oportunidade que temos de atualizar esse gesto, amar na medida com que Ele ama. Ainda que ofendido, ainda que agredido, não equiparar-se à vil ação de quem o agride, mas oferecer o melhor que pode. Aquela que carrega nos braços o seu próprio filho carregado na cruz, que foi pregado na cruz e dado a todos nós, é o gesto daquilo que nós temos como horizonte. Por isso aqui o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, numa compreensão da integralidade da vida, numa compreensão da profundidade do Evangelho e da dignidade da pessoa humana, entende o que diz o Evangelho que hoje nós ouvimos. E me permita, para lá eu vou me dirigir, no qual o Senhor responde a uma pergunta simples: quando é que de fato nós vamos ver o dia do Senhor acontecer? Nós veremos o dia do Senhor acontecer da mesma maneira com que aconteceu o dilúvio e a destruição de Sodoma. Todos desapercebidamente viviam sua vida na formalidade e na mera aparência da cordialidade, mas, ao mesmo tempo, na profundidade de não reconhecer que amar a Deus e servi-lo não passa pelo mero cumprimento de regras, mas passa pela capacidade de oferecer o melhor que se tem, não o melhor que se quer. Oferecer o melhor que se quer significa oferecer aquilo que me agrada. Para alguns eu ofereço o que eu quero, para outros eu ofereço um pouco mais. Assim pode acontecer na política, assim pode acontecer na vida comunitária como igreja, assim pode acontecer na sociedade como um todo. Para alguns, tudo, para outros, nada. E hoje, o Senhor, ao dizer que o dia da plena revelação da verdade da vida, o dia em que nós estivermos definitivamente com Ele, o fim de tudo, mas o começo da verdadeira alegria, quando vai acontecer? Começará quando, onde estiver um cadáver, os abutres se colocarem ao redor. Os abutres são aqueles que se alimentam da morte para viver. O cadáver é aquele que esteve vivo e morreu. A imagem que Jesus diz, esse novo tempo começará quando o Filho do Homem, morto, inaugurar um tempo novo. Esse tempo novo será quando aqueles que viram o Senhor morto ou compreenderam o tamanho do dom da sua entrega por nós, verem muitos querendo se alimentar de sua morte. Mas, veja que coisa. Eles poderão até tentar se alimentar de sua morte. Mas eles não irão compreender a profundidade dos outros que se colocarão no caminho de uma verdadeira vida coerente e honesta. Eu estou falando isso porque é muito fácil nós oferecermos aos outros o respeito que queremos. É muito fácil oferecermos aos outros aquilo que eles nos oferecem. Progredir na lei do Senhor, e como eu preciso progredir nisso,
é mesmo quando nos oferecem a morte, mesmo quando nos oferecem a agressão, mesmo quando nos oferecem a ignorância. Estamos dispostos ao diálogo, estamos dispostos à verdade e mantemos o respeito. Ao ouvir esse evangelho, eu me pergunto, tanto se preocupam com o dia no qual o Senhor voltará. Muitos ficam preocupados e anunciam no WhatsApp, anunciam no Facebook, olha, os tempos são marcados pelo fim. Daqui a pouco Jesus está voltando. Meu irmão, minha irmã, não nos preocupemos com o dia em que Ele vai voltar. Nos preocupemos com a profundidade de viver o agora, nos preparando para encontrar com Ele. Na verdade, vivendo o seu mandamento, sendo coerentes, não na casca, mas na profundidade do respeito a Ele e a quem Ele muito amou. E Ele amou a todos. Por isso a importância de progredir na lei do Senhor, porque ela nos ensina que nós não oferecemos aos outros o que eles nos oferecem. Nós oferecemos aos outros o melhor que temos, a exemplo daquele que na cruz recebeu o pior que poderia, mas ofereceu o maior bem a toda a humanidade, uma nova perspectiva de vida. E a escolha está sempre em nossas mãos. Nós podemos olhar para trás como a mulher de Ló. Ou nós podemos fazer como no relato bíblico, os contemporâneos ou os coetâneos, as pessoas que viviam no mesmo tempo que Noé. Comiam, bebiam, viviam sua vida, mas na profundidade do seu interior não reconheciam uma única coisa. É sempre tempo de servir e amar ao Senhor, o Deus da vida. Pensemos nisso. Porque não dá mais para termos a aparente figura de homens e mulheres honestos e pacíficos. É necessário que isso tome forma, inclusive nas mais grandes tensões.